Nós vamos retomar a nossa aula de cálculo vetorial e geometria analítica. Vamos revisar um pouco essas propriedades aqui. A primeira propriedade, que foi o final da aula anterior, né? A primeira propriedade é que se você tem um vetor V de coordenada x e y, e se você chamar o vetor de V de U, então esse U que é o vetor é dado por V sobre módulo de V, e que, portanto, esse vetor vai ser dado por x sobre módulo de y, e x sobre módulo de V, y sobre o módulo de V e z sobre o módulo de V. Essas coordenadas. Então, x sobre o módulo de V, y sobre o módulo de V, z sobre o módulo de V são as coordenadas do vetor de V, a partir da definição do vetor de V. Mas essas coordenadas, essa abscissa, essa ordenada e essa cota, nada mais são do que, respectivamente, o cosseno do ângulo diretor, o cosseno dos ângulos diretores do alfa, né, que é o ângulo diretor, que é o ângulo que V forma com I, cosseno de beta, cosseno do ângulo que V forma com beta, com J, e o cosseno de gama, que é o cosseno do ângulo que V forma com o eixo K, tá certo? Esse aqui, cosseno de alfa, é com I, o cosseno de beta é com J e o cosseno de gama é com K, que V forma com K. Portanto, as componentes do vetor de um vetor são os cossenos diretores desse vetor. A segunda propriedade é que, como o vetor de um vetor é unitário, eu vou ter, então, que o módulo de U é 1, ou seja, o módulo do cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama é 1. E mais esse módulo aqui, ele é a raiz quadrada de cosseno de alfa ao quadrado, cosseno de beta ao quadrado, mais cosseno de gama ao quadrado. Cosseno de alfa ao quadrado, mais cosseno de beta ao quadrado, mais o cosseno de gama ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de gama é 1. E, portanto, alfa 2 mais cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de gama vai ser 1. Né? Porque aqui isso aqui é 1, que é o módulo do vetor, tá certo? Elevando tudo ao quadrado, vai ficar isso. Portanto, a soma dos quadrados dos cossenos diretores do vetor é igual a 1. A soma dos quadrados dos cossenos diretores de um vetor é 1. Aí vem os problemas resolvidos. Esse primeiro os ângulos diretores de um vetor são alfa 45 e 60 graus, ele quer determinar o alfa. Ora, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama é 1. Substituir. O beta por 45 graus e o gama por 60 graus vem cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de 45 graus mais cosseno ao quadrado de 60 graus vai dar 1. Ou seja, cosseno ao quadrado de alfa vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é o cosseno de 45, e mais 1 meio ao quadrado, que é o cosseno de 60 graus. Isso aqui vai ser 1. Tira o valor de cosseno ao quadrado de alfa, que vai dar 1/4, né? E, portanto, cosseno de alfa vai ser mais ou menos 1 meio. Logo, o alfa é 60 graus ou o alfa é 120 graus. O outro problema aqui, o quarto problema é um vetor V forma com os vetores I e J ângulos de 60 e 120 graus, respectivamente. Então, ele pede para determinar o vetor V, sabendo que o módulo de V é 2,
tá certo? Esse 60 aqui é o ângulo diretor de V e I, né? Que V forma com I. E 120 é o cosseno diretor, é o ângulo diretor que o V forma com o J, ou seja, o alfa é 60 graus e o beta é 120 graus. O V eu vou chamar de x, y, z. Ora, quem é o cosseno de 60? Vai ser x sobre módulo de V, que vai ser x sobre 2. Então, o cosseno de 60, eu sei que é 1 meio. Então, x sobre 2 é 1 meio, portanto, x é 1. Por outro lado, o cosseno de 120 é y sobre módulo de V, que é y sobre 2, porque o módulo de V é 2. Né? O módulo de V é 2. Então, o cosseno de 120 é menos 1 meio. Logo, x sobre 2 é igual a menos 1 meio, então y é menos 1. Sabemos que o módulo de V é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. E a gente sabe que o módulo de V é 2. Então, 2 é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais z2. Resolvendo isso aí, eu vou ter que 4 é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais z2. Z2, então, vai ser 4 menos 1, que é 2. O Z vai ser mais ou menos raiz de 2. Portanto, o V é um vetor que tem essas coordenadas. 1 menos 1, raiz de 2, ou então 1 menos 1 menos raiz de 2. Vamos ver projeção de um vetor. Sejam os vetores U e V, U não nulo, V não nulo e θ o ângulo formado por eles. Pretendemos calcular o vetor ômega, que representa a projeção de U sobre V. A figura 3.6 ilustra duas situações possíveis, podendo ser θ um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Vamos ver aqui a figura 3.6, ó. Está aqui o vetor V, está aqui o vetor U. E o θ é um ângulo agudo, então o vetor projeção vai estar aqui, esse ômega, que é um certo KV, né? É um múltiplo de V, né? E pode ser que o θ seja obtuso, que o V seja esse vetor e o U seja esse vetor. Quando eu projeto U sobre V, vai dar aqui no prolongamento de V, né? Então, vai dar esse vetor ômega aqui. Pode ser essa situação ou essa situação, tá certo? Então, a figura 3.6 ilustra duas situações possíveis, podendo θ ser um ângulo agudo ou obtuso, que foi o que nós vimos. Do triângulo retângulo vem que módulo de U, módulo de ômega é módulo de U cosseno de θ. Vamos ver aqui na figura. Olha. A gente sabe que o cosseno de θ é cateto vizinho sobre hipotenusa. Então, vai ficar módulo de ômega sobre módulo de U, que foi isso que ele fez lá em cima, ó. O módulo do cosseno de θ é módulo de U sobre módulo de ômega sobre módulo de U. Não é? Foi o que a gente viu aqui. O módulo do cosseno de θ, aqui ele é positivo, mas aqui ele não seria, né? O módulo do cosseno de θ seria módulo de ômega sobre módulo de U. Né? Então,
o módulo do cosseno de θ seria módulo de ômega sobre módulo de U. Então, o módulo de ômega vai ser módulo de U cosseno de θ, que foi o que ele colocou lá em cima, ó. O módulo de ômega vai ser módulo de U cosseno de θ, que é módulo de U. E quem é esse cosseno de θ? É U escalar V sobre módulo de U, módulo de V. Então, fica assim, módulo de U escalar V sobre módulo de U, módulo de V. Que vai ser, esse módulo de U com módulo de U simplifica, vai ficar módulo de U vezes módulo de V sobre módulo de V. Ou seja, o vetor projeção de U sobre V é dado por isso aqui, módulo de U escalar V sobre módulo de V. O vetor projeção. E aí tá a figura, né? Ora, ele diz como ômega e V tem a mesma direção, segue que ômega é KV para algum K real. Então, módulo de ômega vai ser módulo de KV, que é módulo de K vezes módulo de V. O módulo de K vai ser módulo de ômega sobre V, né? Ou módulo de ômega vezes 1 sobre módulo de V. Que, portanto, vai dar esse módulo de ômega aqui, é isso, ó. Módulo de U escalar V sobre módulo de V vezes 1 sobre módulo de V. E daí eu tiro que K vai ser U escalar V sobre módulo de V ao quadrado, né? De onde eu posso ver o K dessa forma. Se você modular aqui, vai dar isso aqui. Logo, ômega vai ser U escalar V sobre módulo de V ao quadrado, V. Isso aqui é um número real, é KV. Substituir o K aqui. Muito bem. Portanto, o vetor projeção de U sobre V, que a gente vai denotar esse ômega, a gente chamou de ômega, mas eu denoto assim, projeção de U sobre V. É o vetor projeção de U sobre V, vai ser KV, ó. O K deu isso aqui, não foi, ó? Tá bem aqui, ó. Tá certo? Sobre, isso aqui é um número real, V, tá certo? Porque isso aqui é real, isso aqui é real, esse K é um número real, que é o K é esse aqui, ó. O escalar V sobre módulo de V ao quadrado, que o módulo de V ao quadrado é V escalar V. Então, dá isso aqui. A projeção de U na direção de V vai ser o escalar V sobre V escalar V, V. Aí vem os problemas resolvidos, né? O primeiro problema é determinar o vetor projeção de U sobre esse vetor aqui. Então, o vetor projeção de U sobre V vai ser U escalar V e U escalar V. Depois a gente faz a substituição. Sobre V escalar V, V. Então, vai ficar assim. 2, 3, 4, escalar 1, menos 1, 0. Sobre 1, menos 1, 0, escalar 1, menos 1, 0. Vezes o vetor 1 menos 1, 0. Substituindo lá naquela relação ali acima que a gente provou. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 1, 2, 3 vezes menos 1, 3, e aqui dá 0. E aqui fica, aqui vai dar 1 ao quadrado, mais 1, menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, vai ficar assim, 2 menos 3, 2 menos 3, que vai dar menos 1, né? 2 menos 3 sobre 2. 1 menos 1, 0, tá certo? Resolvendo aqui, fazendo os cálculos aqui. Então, isso vai dar menos 1 meio, né? Você colocou aqui
porque aqui ficou menos, né? Menos 1/2. Aqui, menos 1/2 vezes esse vetor. Tá aqui, menos 1/2 vezes o vetor. Que vai dar menos 1/2, 1/2 e 0. Pronto. Tá aqui o vetor projeção. Vamos ver agora esse problema 16. Ele dá 2 pontos, A, B, 3, aliás, A, B e C. Tá aqui os pontos, 1, 2, menos 1, menos 1, 0, menos 1, e 2, 1 e 2. Tá certo? Muito bem. Mostrar que esse triângulo ABC é retângulo em A. Calcular a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC. Determinar o pé da altura do triângulo relativo a A. Determinar o pé da altura do triângulo relativo ao vértice A. Para resolver esse problema, vamos no item A. Ele quer mostrar que esse triângulo é retângulo em A. Bem, para mostrar que o triângulo é reto, para mostrar que o ângulo A é reto, porque eu quero mostrar que o triângulo é retângulo em A, então A é reto. Basta mostrar que os vetores AB e AC são ortogonais, quer dizer, quando eu fizer AB escalar AB, dá 0. Ora, quem é AB? Quem é AB? AB é B menos A. AB é B menos A, que dá isso aqui, menos 2 e 0. Lá em cima estão os valores de A, de B e de C. É só você fazer B menos A. E AC é C menos A, que vai dar 1, menos 1 e 3. Lá em cima tem os valores. Temos, então, AB escalar AC. Vai ficar menos 2, 0. Escalar 1, menos 1, 3. Que vai dar menos 2 mais 2, que é 0. Então, AB e AC são ortogonais. Logo, esse ângulo aqui, o ângulo entre eles é de 90 graus. Vamos ver o item B. No item B, eu quero calcular, primeiramente, a projeção do vetor BA sobre o vetor BC. Então, pelo que foi visto anteriormente em 3.6, a projeção de BA sobre BC vai ser BA escalar BC sobre BC escalar BC, BC. Ora, BA é 2, 2, 0, que é A, BA é A menos B. BC é C menos B, que é 3, 1, 3. Daí vem a projeção de BA na direção de BC. Vai ser BA escalar BC sobre BC escalar BC, BC. Então, aqui, fazendo o produto escalar aqui, vai dar 6 mais 2, porque dá 3, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, e o outro dá 0, né? E aqui fica 9 mais 1 mais 9. 3, 1, 3. Então, vai dar 8 sobre 19, 3, 1, 3. É a projeção de BA sobre BC. A medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC, a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC é o módulo do vetor, ou seja, o módulo desse vetor aqui. Né? Quer ver? Vamos ver aqui na figura aqui primeiro. Ó, vamos baixar aqui e ver aqui a figura. Como é que ele quer mesmo aqui? Peraí. O módulo
A medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC. A medida sobre a projeção de AB sobre BC. Olha aqui. A medida sobre a projeção de AB, né, sobre BC. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui, olha. Ele diz aqui: a medida da projeção de AB sobre a hipotenusa BC. A medida de AB sobre a hipotenusa BC. Né? Então, vai ser o quê? Vai ser isso aqui que nós calculamos aqui foi o quê? Vamos calcular primeiramente o vetor projeção BA sobre BC. BA sobre BC, nós calculamos, ó. Vem aqui, ó. BA sobre BC, essa projeção de BA sobre BC, que deu, que na verdade vai dar esse vetor aqui, ó. BH, né? Aí, calculou isso aí. Vamos calcular primeiramente o vetor projeção BA sobre BC. Muito bem, calculamos. Deu o vetor projeção, deu o quê? Nós fizemos esse cálculo. Deu 8 sobre 19, 3, 1, 3. A medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC é o módulo do vetor, ou seja, é o módulo desse vetor aqui, que vai dar 64 sobre 361, né? Raiz quadrada disso aqui. Que era 24 sobre 19, 8 sobre 19, 3 sobre 19, e a gente achou isso aqui ao quadrado e ficou o módulo disso e o módulo desse vetor aqui, que é 9 mais 1 mais 9, aqui, raiz quadrada disso. Que vai dar 64 sobre 361, raiz de 19. Né? Então, eu queria a medida da projeção do cateto AB, porque como é a medida, é o comprimento, nós trabalhamos com o vetor BA, tá certo? Módulo de AB e módulo de BA dá no mesmo, tá certo? Né? Quer ver? Vamos baixar aqui para você ver. Nós projetamos BA, tá certo? Aqui sobre BC. E quando nós projetamos BA sobre BC, dá esse BH, não é isso? Vamos ver aqui. Vai dar a projeção de BA sobre BC. É BA vezes BC, BA escalar BC sobre BC escalar BC, BC. Que
operando, deu esse vetor aqui. E esse vetor, lá naquela figura, quem é ele? Quem é esse vetor aí? Lá na figura é o BH, né não? Esse vetor aqui, BH. Tá bom? Então, a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC é o módulo do vetor, ou seja, é isso aqui que deu 64 sobre 361, raiz 19. Seja H de coordenada x, y, z, o pé da altura relativa ao vértice A. Então, vamos voltar lá na figura. O pé da altura relativa ao vértice A, olha. Isso aqui. O pé da altura relativa ao vértice A. Né? Então, o que é que vai acontecer aí? Vamos ver. Então, BH é a projeção de BA sobre BC. E olha na figura. BH é a projeção de BA sobre BC. Tá certo? Sobre BC. O BH vai ser, chamei H de x, y, z, vai ser x menos menos 1, y menos 0 e z menos menos 1, que vai ser x mais 1, y, z mais 1. Então, a projeção de BA sobre BC, né, a projeção de BA sobre BC é 8 sobre 19. Multiplicado por 3, 1 e 3, né? Calculando aqui a projeção de BA sobre o BC. Né? Dá 8 sobre 19, a gente já fez esse cálculo bem aqui, ó, 3, 1, 3, tá certo? Logo, x mais 1, esse vetor aqui é o vetor projeção, que é também o BH. Então, esse vetor aqui é igual a esse. E essas coisas aqui são iguais, esses dois vetores. Daí eu tiro que x mais 1 é 24 sobre 19, y é 8 sobre 19, e z mais 1 é 24 sobre 19. Né? Aí tiro o valor de x dali, tiro o valor de y, tiro o valor de z. Logo, h vai ser quem? H vai ser 5 sobre 19, 8 sobre 19, 5 sobre 19. Vamos ver essas observações aqui. Se V é um vetor unitário, a fórmula 3.6 reduz-se a isso. Porque aqui tinha abaixo o módulo de V ao quadrado, que era 1 ao quadrado, que dava 1, né? Pois V escalar V dá 1. A fórmula fica assim, ó, da projeção de U sobre V. Sendo U igual a x, y, z, e considerando os vetores particulares I, J e K, como na base canônica, resulta o quê? Resulta que a projeção de U sobre I vai ser U escalar I, que é xi. A projeção de U escalar J vai ser U escalar JJ. Que aqui seria J escalar J seria 1, então dá YJ, né? Olha, a projeção de U sobre I vai dar U escalar I ao quadrado seria 1, fica xi.
A projeção de U, escalar J, sobre J, projeção de U sobre I, dá XI. Projeção de U sobre J, dá YJ. E a projeção de U sobre K vai dar ZK. Tá certo? Especificando os vetores projeção do vetor U. 3, 4, 5 sobre IJK são 3I, 4J, 5K, ó. 3I, 4J, 5K. Vamos ver produto escalar no R2. Produto escalar no R2, né? Todo o estudo feito neste capítulo em relação aos vetores do R3 é válido também para o R2. Considerando os vetores U e V, temos U, X1, Y1, V, X2, Y2, essas coordenadas. Temos o escalar V vai ser X1, X2 mais Y1, Y2. Módulo de U vai ser a raiz quadrada de U escalar U, que vai ser a raiz quadrada de X1 ao quadrado mais Y ao quadrado. Validade das mesmas propriedades do produto escalar. Aquelas mesmas propriedades valem também aqui. Se θ é o ângulo entre U não nulo e V não nulo, dois vetores não nulo, então o cosseno de θ vai ser o escalar V sobre modo de U, modo de V. U é ortogonal a V somente se o escalar V é zero, né? Observamos que os vetores do tipo AB e menos BA são ortogonais. Alfa e beta são ângulos diretores de U, então o cosseno de alfa é x1 sobre modo de U e o cosseno de beta é y1 sobre modo de U. G, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta é 1. E a projeção de U sobre V vai ser o escalar V sobre V escalar V, V. Não dá certo? Agora vai vir produto vetorial. E nós vamos deixar produto vetorial, essa unidade 3.8, para a próxima aula, tá certo? 3.8. Então, nós vamos encerrar aqui. Tá bom? Aí a gente retoma na próxima aula com produto vetorial.